Do you see that for you? Sure. You want that? I think everybody eventually, not everybody, but I think that, eventually when the time is right, absolutely, yeah. But does married life seem a little boring to you? Does it seem boring? A little sedate? No, I've seen interesting marriages and I've seen not interesting marriages. E se a mulher que partilhou o mais icônico amor no ecrã com Leonardo DiCaprio fosse também aquela que se afastou dele? No mundo de Hollywood, sussurros de romances secretos, confissões não ditas e corações partidos giram. Contudo, a verdade muitas vezes permanece escondida por trás do ecrã de prata. Hoje, puxamos a cortina sobre uma história não contada. A revelação que pode explicar por que a mulher que outrora esteve tão próxima de Léo teve de o deixar para trás. Junte-se a nós enquanto mergulhamos numa confissão sincera, numa revelação onírica e, na verdade, emocional que desafia tudo o que pensávamos saber sobre amor, lealdade e o preço da fama. Prepare-se para uma história que o deixará questionando os limites entre amizade e desgosto, e a razão chocante por trás de um rompimento que atordoou o mundo. Leonardo DiCaprio e Kate Winslet partilham um laço que se tornou quase mítico nos círculos de Hollywood. Uma amizade que sobreviveu às mais dramáticas reviravoltas da indústria cinematográfica. Desde os convéses apertados e castigados pela tempestade do fatídico Titanic, até momentos tranquilos e privados de reflexão, a dupla permaneceu o sistema de apoio constante um do outro por mais de um quarto de século. A conexão começou num dia em que o mundo ainda sonhava com navios românticos e a promessa de uma nova geração de atores. Kate, então com 21 anos, foi lançada aos holofotes de uma produção massiva que definiria uma carreira. Léo, com 22, já estava à beira de se tornar uma estrela. O set de Titanic era um lugar de suor, frustração e o tipo de emoção crua e sem filtro que alimenta a arte. Eles conheceram-se no convés, sob o brilho das luzes do estúdio, e encontraram um no outro um espírito afim, ambos sedentos por verdade em sua arte, ambos cautelosos com as expectativas impostas a eles por uma mídia faminta por drama. Um sonho que ancoraria a amizade deles por anos é uma das histórias mais íntimas que Kate já partilhou. Em 2008, enquanto filmavam o emocionalmente pesado Revolutionary Road, ela sonhou em entregar a Léo um peso de papel com as palavras inscritas: "Aonde quer que vás, eu também irei." O sonho atingiu-a tão profundamente que ela soube que era mais do que uma imagem passageira. Era uma promessa, um voto de companheirismo. Quando mais tarde contou a Léo sobre isso, o ator comoveu-se às lágrimas, a mesma emoção que se tornaria um tema recorrente em sua história partilhada. Juntos, transformaram esse sonho em realidade, gravando a mesma frase em lembranças um para o outro. Ao final do filme, eles trocaram esses tokens como um testemunho de sua amizade. Tornaram-se confidentes um do outro. Um lembrete vivo de que um sonho poderia se tornar uma verdade partilhada, forjada no crisol de uma filmagem exigente. Esse laço resistiu a todas as tempestades que Hollywood pode trazer. Os anos de pandemia provaram ser os mais desafiadores. Um período de 3 anos que os separou fisicamente, mas o fio emocional permaneceu intacto. Quando finalmente se reuniram em Los Angeles, Kate não conseguiu conter as lágrimas. Ela refletiu sobre o peso emocional de rever Léo depois de tantos anos de distância. "Conheço-o há metade da minha vida", disse ela, a voz ecoando a profundidade de sua história partilhada. Mesmo quando suas vidas os levaram por diferentes países e carreiras, eles encontraram maneiras de manter a conexão viva, através de memórias partilhadas, apoio mútuo e o conhecimento silencioso de que a amizade perduraria. Durante as filmagens de Titanic, as dificuldades eram palpáveis. A agenda implacável, as exigências físicas e o escrutínio constante da imprensa os forçaram a apoiar-se mutuamente. Kate lembra-se de uma época em que Léo parecia ter mais dias de folga do que ela. É um detalhe pequeno, quase trivial, mas que ressalta o lado humano de seu relacionamento. A conexão que forjaram naquele crisol tornou-se inquebrável. Quando Léo finalmente ganhou seu Oscar em 2016, Kate foi uma das primeiras a abraçá-lo.
O gesto foi um reconhecimento silencioso de uma parceria vitalícia que o apoiou tanto em triunfos quanto em reveses. Léo sempre foi descrito como sólido, leal e generoso em sua amizade, uma qualidade rara em um mundo que valoriza a rivalidade sobre a solidariedade. A amizade também teve um impacto profundo na própria evolução pessoal de Kate. Anos após o sucesso de Titanic, ela foi submetida às mais duras pressões da indústria: escrutínio da imagem corporal, expectativas de beleza e o olhar implacável da mídia. Ela lutou com a autoestima, especialmente quando seu corpo estava sob crítica. Um momento que mudou sua perspectiva veio do próprio Léo. Ele disse a ela: "É realmente importante que você seja a forma que você é." Em um mundo que muitas vezes igualava a magreza a sucesso, as palavras de Léo ofereceram uma contranarrativa. Elas ressoaram profundamente com Kate, lembrando-a de que seu talento e valor próprio importavam mais do que se encaixarem em estreitos padrões de beleza. Essa percepção a impulsionou a se tornar uma defensora vocal da positividade corporal, a lutar pelos direitos das mulheres e a se manifestar contra os ideais prejudiciais que a haviam atormentado. Quando Kate se tornou mãe, sentiu uma urgência ainda maior em proteger sua filha dessas mesmas pressões. Ela tornou-se mais deliberada em como se apresentava, chegando a pedir a uma empresa de cosméticos que não retocasse suas fotos. Ela continuou a defender a positividade em relação à idade, insistindo que o envelhecimento deve ser celebrado. Sua carreira evoluiu de um único papel definidor para uma defesa mais ampla, uma plataforma que se estende da atuação ao ativismo. Através de sua defesa, ela procurou reformular a conversa da indústria em torno das mulheres, beleza e empoderamento. O beijo de Titanic, talvez o momento mais icônico do cinema moderno, era uma cena do dia a dia no set para os atores. Kate revelou numa entrevista à Vanity Fair que o momento era muito menos romântico nos bastidores. A agenda apertada da equipe significava que, entre as tomadas, tinham de ajustar constantemente a maquiagem. O gloss labial de ambos os atores misturava-se, fazendo com que Kate parecesse ter acabado de dar uma dentada num caramelo. Kate recorda o desconforto físico de usar um espartilheio apertado que dificultava a respiração. Até Léo achou graça à situação, fazendo piadas para aliviar o ambiente. Para Kate, era simplesmente mais um dia de trabalho, um lembrete de que a magia que vemos no ecrã é construída sobre inúmeros momentos mundanos e humanos. A vida pessoal de Kate é tão rica e multifacetada quanto a profissional. Casou-se com Edward Abel Smith em 2012 e teve um filho, Blaze, em 2013. Ela também tem 2 filhos mais velhos, Mia Honey Tripleton, de um primeiro casamento, e Joe Mendes, de um segundo. Recentemente, Kate trabalhou ao lado de Mia e Joe na série I Am Ruth, um projeto que abordou o tema sensível de como as redes sociais afetam negativamente os jovens. O envolvimento de Kate como mãe que lida com as lutas de sua filha foi profundamente significativo para ela. Ela baseou-se em suas próprias experiências para trazer autenticidade ao papel. Ela enfatizou o isolamento que pode vir com a paternidade, partilhando suas preocupações sobre o vício em telemóveis e os perigos das redes sociais. Ela e Mia partilharam a paixão por expor esses perigos, destacando como a defesa de Kate se estende profundamente à sua vida familiar. Quando nos afastamos das histórias de amizade e luta pessoal, vemos emergir uma questão maior. As revelações dos bastidores arruinam a magia dos filmes ou aprofundam nossa apreciação? Os relatos sinceros de Kate sugerem que a verdade por trás das câmeras pode, na verdade, enriquecer a ressonância emocional do filme. Compreender o trabalho humano, o constrangimento, o apoio e o crescimento pessoal que alimentam uma cena pode criar uma conexão mais profunda com o público. A magia dos filmes pode permanecer, mas a apreciação do esforço e da autenticidade que tornam essa magia possível torna-se mais profunda. A vida romântica de Leonardo DiCaprio, embora muitas vezes em destaque tanto quanto sua carreira, faz parte de uma narrativa mais ampla que fascinou o público por anos. Desde sua adolescência até seu status atual como ator de 49 anos, DiCaprio foi ligado a uma impressionante gama de mulheres, predominantemente modelos e atrizes, muitas das quais mais jovens do que ele.
Embora seus relacionamentos tenham se tornado um tópico frequente de conversa, o próprio ator mantém que suas escolhas românticas refletem uma busca profunda por conexões significativas. A especulação sobre seu histórico de relacionamentos continua a intrigar os fãs, fornecendo um pano de fundo contra o qual sua amizade com Kate se destaca como uma anomalia, uma parceria enraizada em verdadeira camaradagem em vez de fascínio público. No final, a história de Leonardo DiCaprio e Kate Winslet é de amizade duradoura, evolução pessoal e colaboração profissional. Seu laço, forjado nos converses de um navio condenado, sobreviveu ao brilho da fama, às pressões da indústria e ao isolamento global de uma pandemia. Através de sonhos privados transformados em verdadeiras lembranças, através de gestos de apoio que ecoaram em cerimônias de premiação, através de revelações francas sobre as realidades por trás da magia cinematográfica, eles mostraram que as histórias mais verdadeiras em Hollywood nem sempre são as que a câmera captura. São as histórias que se desenrolam nos momentos de silêncio entre as cenas, o incentivo mútuo que leva um ator através dos altos e baixos e a promessa de que, aonde quer que vás, eu também irei. Por trás do glamuroso verniz que DiCaprio apresenta ao mundo, reside um padrão de amores fugazes que deixou muitos a questionar as verdadeiras razões por trás de cada separação. Desde os primeiros dias de sua carreira, em meados da década de 1990, ele flertou com modelos e atrizes, mas nunca pareceu encontrar uma conexão duradoura. Começou com um breve flerte com Bridget Hall em 1994, uma faísca momentânea que parecia mais uma curiosidade passageira do que um alicerce. No mesmo ano, sua atenção romântica voltou-se para Kristen Zhang, uma jovem modelo que partilhava com ele um senso de aventura, escapadas de fim de semana, viagens de carro espontâneas e a promessa de manter o laço vivo através do caos da indústria. Essas escapadas pintavam um quadro da vida amorosa inicial de DiCaprio como uma imersa em excitação juvenil, onde a emoção de um rosto novo parecia superar a necessidade de estabilidade. O ano de 1998 viu uma mudança. Amber Valletta entrou na narrativa, oferecendo uma parceria que parecia enraizada numa busca mútua por um estilo de vida mais saudável. O interesse partilhado em nutrição à base de plantas e um impulso para a sustentabilidade sugeriam uma crescente consciência da vida para além do grande ecrã. No entanto, tal como as relações anteriores, o romance dissipou-se, deixando um eco do que poderia ter sido uma compreensão mais profunda das aspirações um do outro. Para um homem que em breve se tornaria um ícone global, essas primeiras experiências com jovens modelos e atrizes pareciam consolidar um padrão. Relações construídas na imediatidade, em vez de compromisso de longo prazo. Avançando para a década de 2010, vemos a vida romântica de DiCaprio assumir novas dimensões. O seu relacionamento de quase 4 anos com Camila, agora uma manchete na imprensa, foi a parceria mais substancial que ele anteve publicamente. Juntos, eles navegaram pelas águas turbulentas da fama de Hollywood, o constante escrutínio da mídia e as demandas de uma filmografia crescente. Embora a parceria fosse forte o suficiente para durar, ela finalmente se dissolveu em agosto de 2022. Relatórios públicos destacam o fim, mas deixam as razões exatas para a esfera privada. No entanto, o contexto oferece pistas. A história de amor deles desenrolou-se durante um período de intensa atividade profissional para ambos, com DiCaprio imerso em sua defesa ambiental, nas rodadas de financiamento de sua fundação e em papéis de alto perfil que exigiam longas horas e viagens incessantes. Camila, enquanto isso, estava traçando seu próprio caminho, uma mulher cujas próprias ambições e ritmos de vida podem ter divergido do ritmo frenético de um cruzado ambiental global. O padrão repete-se com uma breve ligação a Gigi Hadid, uma modelo mais jovem que entrou na sua órbita à medida que o mundo do entretenimento se expandia para a era digital. Uma relação tão efêmera realça ainda mais a natureza transitória dos empreendimentos românticos de DiCaprio.
Cada romance parece terminar com um desajuste entre as trajetórias de vida, o impulso implacável de DiCaprio para proteger o planeta, a sua tendência para manter uma agenda de alto perfil mais exigente e a intensa tensão que cerca cada movimento seu. A natureza pública do seu ativismo, combinada com escolhas de estilo de vida, jatos particulares, iates, voos comerciais, cria um ambiente complexo, onde até a conexão mais sincera pode parecer tensa. Enquanto a vida romântica de DiCaprio parece volátil, suas amizades pintam um retrato diferente. A amizade com Kate Winslet é um exemplo brilhante de como dois gigantes de Hollywood podem partilhar um laço profundo sem romance. Depois de Titanic, a dupla reconectou-se durante as filmagens de Revolutionary Road, onde a intimidade dos momentos no set revelou uma camaradagem construída no humor e no apoio emocional partilhado. O papel de Kate no filme, uma performance desprotegida que lhe rendeu um Globo de Ouro, solidificou ainda mais o respeito mútuo. A amizade deles é sustentada por uma compreensão mútua dos compromissos pessoais um do outro. Kate como uma mãe dedicada a Blaze e DiCaprio como um ativista que luta contra as mudanças climáticas. As suas narrativas pessoais são tão distintas que os dois optaram por apoiar-se mutuamente através de encorajamento silencioso em vez de romance explícito. A vida pessoal de Kate Winslet está ancorada na estabilidade. Casou-se com um parceiro solidário em 1996 e, mais tarde, casou-se uma segunda vez, em ambos os casos com filhos a reboque. O seu mundo é um onde ela cria os filhos, mantém laços estreitos com a mãe e os irmãos e equilibra a vida pública e privada. O seu trabalho filantrópico provou ser enraizado na empatia e no apoio tangível. Numa pequena cidade, uma família de 4 pessoas, Caroline Hunter, o seu marido e os seus filhos pequenos, foi atingida por uma dificuldade repentina. Kate interveio, fornecendo uma tábua de salvação financeira que salvou a família da beira da sem-abrigo. A sua doação, uma das maiores na história da cidade, ajudou-os a garantir uma nova casa e um futuro para além da pobreza. Ela também estendeu a sua generosidade a uma jovem, Lily Ray, que lutou contra o estigma social de uma campanha de discriminação de gênero. O presente de Kate à família de Lily não foi um gesto passageiro, foi um compromisso para ajudar a menina a continuar a sua educação e a seguir as suas paixões. Para além de atos individuais, Kate também serve como patrona da Family Haven, uma organização que ajuda famílias vulneráveis. O seu apoio garante que aqueles que ficaram para trás, muitas vezes devido a crises de saúde súbitas ou falta de recursos, recebam assistência tanto emocional quanto financeira. Através dos seus esforços filantrópicos, Kate construiu uma ponte entre a imagem pública de Hollywood e um papel compassivo e de apoio na vida real. De forma semelhante, o ativismo ambiental de DiCaprio é um pilar de sua identidade pessoal. Ele lançou sua fundação em 1998, o mesmo ano em que iniciou uma carreira que eventualmente lhe renderia 2 Oscars. A fundação arrecadou quase 100 milhões de dólares, financiando mais de 200 projetos em todo o mundo. Essas iniciativas cobrem um amplo espectro, da conservação dos oceanos à energia renovável. Através de seu trabalho, DiCaprio também produziu documentários como Cowspiracy, desencadeando discussões generalizadas sobre o impacto ambiental da criação de animais. Embora os críticos apontem a falta de transparência financeira e seu uso contínuo de jatos particulares, DiCaprio tentou conciliar essas contradições. Por exemplo, ele escolheu voos comerciais para a cúpula da COP26 em Glasgow, um gesto que, seja genuíno ou estratégico, ressalta a tensão entre o estilo de vida de uma celebridade e sua defesa. O escrutínio não se limita à transparência financeira. Observadores o rotularam de eco-hipócrita, apontando para a pegada de carbono de seu jato particular, seu iate e seu estilo de vida opulento. No entanto, suas escolhas pessoais, como adotar uma dieta à base de plantas, demonstram um compromisso pessoal em reduzir seu impacto ambiental. Se ele realmente segue um estilo de vida vegano, isso adiciona profundidade à sua cruzada ambiental. Destaca os sacrifícios pessoais que ele está disposto a fazer em alinhamento com sua missão, uma dedicação que muitas vezes exige tempo e energia significativos, talvez à custa de sustentar um relacionamento romântico de longo prazo.
A justaposição dessas duas figuras, uma enraizada na família e na comunidade, a outra no ativismo e em uma vida romântica inquieta, ilumina as complexidades que surgem quando dois indivíduos partilham uma profunda amizade, mas divergem em suas prioridades. Os relacionamentos de DiCaprio têm sido frequentemente breves, sugerindo que ele valoriza certas coisas, sua carreira, sua defesa, a privacidade de sua vida pessoal, que são desafiadoras de conciliar dentro de uma parceria tradicional. A dissolução de seu relacionamento de quase 4 anos com Camila em agosto de 2022 ressalta isso. O término pode ter resultado de uma combinação de fatores: as demandas implacáveis de suas carreiras, a necessidade de manter uma identidade pessoal distinta e a natureza pública de suas vidas. Camila, que pode ter desejado uma parceria que pudesse acomodar seus próprios objetivos pessoais, talvez tenha descoberto que as realidades dos compromissos de DiCaprio tornaram difícil construir o futuro partilhado que ela imaginava. Enquanto os atos filantrópicos de Kate revelam um coração que busca curar o mundo, o ativismo de DiCaprio mostra um compromisso em remodelar o mundo em grande escala. Ambos demonstram que a verdadeira influência é medida não apenas pela sua presença na tela, mas também pelo impacto tangível que deixam para trás. A amizade deles, alicerçada no respeito e no humor, permanece como um testemunho do fato de que a conexão humana nem sempre precisa ser romântica para ser significativa. O laço que partilham é construído na confiança, na admiração mútua e na compreensão de que seus caminhos individuais às vezes devem divergir. Em última análise, a narrativa em torno dos rompimentos de DiCaprio é menos sobre quem o deixou e mais sobre o que cada pessoa buscava em sua vida. Para DiCaprio, o foco sempre foi seu planeta e seus projetos. Para Kate, o foco tem sido nutrir sua família e aqueles que precisam. Suas diferenças, em vez de um único evento, iluminam uma verdade mais ampla: que os relacionamentos mais profundos são aqueles que honram o crescimento individual de cada pessoa envolvida. Embora a tela de Hollywood ofereça romances infinitos, a realidade dessas estrelas é muito mais rica. Suas histórias não são definidas pelo amor que falhou, mas pela bondade, pelo ativismo e pelas profundas amizades que continuam a inspirar a todos nós. A história do rompimento de Leonardo DiCaprio com sua ex-mulher é uma narrativa que se estende para além do brilho das manchetes de Hollywood. É uma história de duas pessoas cujas escolhas de vida, embora ambas impulsionadas por um profundo senso de propósito, não puderam se alinhar por tempo suficiente para sustentar um futuro partilhado. Quando Camila, uma jovem cujas próprias aspirações eram discretamente ambiciosas, pisou pela primeira vez no mundo de Leonardo, parecia, à primeira vista, que o universo havia conspirado para unir duas almas apaixonadas. Contudo, as mesmas qualidades que as tornavam magnéticas também se tornaram as linhas de falha que eventualmente despedaçaram o relacionamento. Camila cresceu numa família que valorizava a privacidade e a humildade. Preferia o zumbido tranquilo de um apartamento em Manhattan ao rugido alto de um jato particular que mais tarde se tornaria a parte marcante da persona pública de Leonardo. Estava satisfeita com uma dieta à base de plantas, o tipo de estilo de vida disciplinado que refletia sua própria cuidadosa consideração do mundo em que queria viver. Quando Leonardo a convidou para se juntar a ele numa filmagem nas ruas molhadas pela chuva na Nova Zelândia, ela ficou animada com a energia criativa que pulsava em cada quadro. Mas, à medida que se moviam juntos de um projeto para o outro, a lacuna entre a vida privada que ela desejava e a vida pública que ele levava começou a aumentar. A agenda de Leonardo era uma série implacável de reuniões, filmagens e cúpulas ambientais que exigiam longos períodos longe de casa. Ele havia se tornado um nome conhecido pelo ativismo, falando em eventos da COP, lançando documentários sobre mudanças climáticas e envolvendo-se em debates públicos que muitas vezes se estendiam pela noite adentro. Ele voava entre Los Angeles, Paris, Londres e as Nações Unidas com a mesma regularidade com que ia a um set, e cada novo voo parecia trazer uma nova onda de críticas, especialmente daqueles que sentiam que seus jatos particulares não poderiam coexistir com sua defesa ambiental.
As mesmas ferramentas que ele usava para viajar para as reuniões ambientais mais críticas do mundo tornaram-se símbolos de hipocrisia aos olhos dos críticos. Aos olhos do público, Leonardo não conseguia escapar do escrutínio de que seus jatos particulares e iate representavam um conflito contínuo entre o estilo de vida que levava e o ativismo que defendia. As mesmas ferramentas que ele usava para viajar para as reuniões ambientais mais críticas do mundo tornaram-se símbolos de hipocrisia aos olhos dos críticos. Aos olhos do público, Leonardo não conseguia escapar do escrutínio de que seus jatos particulares e iate representavam um conflito contínuo entre o estilo de vida que levava e o ativismo que defendia.